Você já não serve para nada. Some daqui. Foi assim na frente de todo mundo, sem cuidado, sem vergonha. Ele é um velho comum. Roupa gasta, mãos marcadas pelo tempo, olhar cansado. E em poucos segundos perdeu o pouco que ainda tinha. Respeito, voz, lugar. Chamaram de inútil. Riram. Viraram o rosto como se ele fosse um erro esquecido no meio do caminho. O que está em jogo aqui não é só um emprego, um favor negado ou uma palavra atravessada. É a dignidade de alguém que passou a vida inteira trabalhando e agora é tratado como peso morto porque envelheceu, porque não parece mais útil, porque não impressiona ninguém. Você sente o clima mudar, os olhares julgam, o silêncio aprova. E ele percebe ali mesmo que ninguém pretende defendê-lo. Ninguém, ou quase ninguém. Mas tem algo errado nessa cena, um detalhe fora do lugar. Um passado que não combina com a forma como ele está sendo tratado agora. E se você acha que já entendeu tudo, é exatamente agora que a história começa a mostrar o que ninguém ali estava preparado para ouvir. Porque quando a verdade aparecer, não vai dar para fingir que não viu. Ele ainda estava ali quando riram. Não depois, durante. O som veio primeiro, seco, curto, atravessando o ar como algo que não pede permissão. A palavra inútil não foi dita alta, mas foi dita do jeito certo para doer. Ele sentiu o corpo encolher antes mesmo de entender. Os ombros cederam sozinhos. A respiração travou no meio do peito, como se o ar tivesse decidido não entrar mais. O calor subiu pelo rosto, queimando as orelhas, enquanto as mãos começaram a tremer sem aviso. Vergonha não grita, ela paralisa. O chão parecia mais distante, os pés pesados demais. O tempo ficou estranho, lento e rápido ao mesmo tempo, e ele percebeu que estava olhando para um ponto fixo, só para não ter que encarar ninguém. O coração batia descompassado, não de raiva, mas de um medo antigo. O de ser visto como sobra. O ambiente não ajudava. O cheiro de café velho misturado com desinfetante barato. Cadeiras arrastando. Conversas que continuavam como se nada tivesse acontecido. O mundo seguindo. Sempre segue. Alguns olhares desviavam rápido, culpados demais para ficar. Outros ficavam tempo demais, curiosos, medindo o quanto aquele velho ocupava espaço sem merecer. O lugar inteiro parecia apertar, empurrando ele para fora sem tocar. Ainda está aqui, alguém murmurou. Não para ele, mas alto o suficiente para alcançar. Ele ouviu. Sempre ouvia. Por um segundo, pensou em responder. A boca até se abriu, mas nenhuma palavra se organizou. A língua pesada, seca. A voz enterrada em algum lugar do passado. Foi ali que a primeira microquebra aconteceu. Ele percebeu que não era falta de argumento, era cansaço. Um cansaço antigo, acumulado de quem já explicou demais quem é. Flashback curto, involuntário. A imagem dele mais novo, chegando cedo em casa com as mãos cheirando a graxa, colocando o pão sobre a mesa e dizendo, é pouco, mas dá. A esposa sorrindo cansada. Os filhos pequenos correndo. Naquele tempo existir era suficiente. Agora não. O comentário veio de novo, dessa vez com riso junto. Um homem mais novo, postura reta demais, roupa limpa demais, dedo apontado como quem ensina algo óbvio ao mundo. Ele não precisava gritar. A superioridade fazia o trabalho por ele. Era o antagonismo em forma de normalidade. Tem gente que não entende quando já deu o que tinha que dar. Essa frase bateu diferente. Já deu. Como se uma vida tivesse validade, como se ele fosse um objeto esquecido no canto. O estômago se contraiu. Ele percebeu que não sentia fome há horas, talvez dias. Comer exigia vontade de continuar. O corpo avisava em sinais pequenos, um aperto no peito, a vista levemente turva, o frio subindo pelas pernas mesmo sem vento. Ele puxou o casaco, mais por hábito do que por proteção. Não adiantava. Outro flashback, curto demais para ser conforto. A primeira vez que pediram para ele dar um tempo. A palavra era essa, tempo. Como se o problema fosse pausa, não descarte. Ele aceitou em silêncio, achando que era fase. Sempre achou. Alguém passou por ele e esbarrou de propósito. Não pediu desculpa.
Esse tipo de gesto não vem com culpa, vem com certeza. A certeza de que o outro não vai reagir. E ele não reagiu. Sentiu o impacto pequeno, mas sentiu mais o que veio depois. A confirmação silenciosa de que todos esperavam isso dele. Nada. A microvirada aconteceu ali. Não foi coragem, foi lucidez. Ele percebeu algo simples e cruel. Ninguém estava ouvindo a história inteira. Só a aparência. O jeito lento, a roupa gasta, as mãos marcadas. O corpo cansado virou prova contra ele. Julgamento sem apelação. Os olhos dele encontraram um reflexo no vidro. Por um segundo, quase não se reconheceu. Não pela idade, mas pelo olhar. Estava vazio demais. Um olhar de quem ainda tenta existir num lugar que já decidiu que ele não pertence. O antagonista voltou a falar, agora mais baixo, mais próximo. O tom era de quem acredita estar sendo razoável. Isso doeu mais do que o riso. É pro seu bem. Essa frase abriu outra ferida, porque ele já tinha acreditado nisso antes. O som ao redor começou a ficar distante, abafado, como se ele estivesse debaixo d'água. A respiração curta, um passo para trás, depois outro. Ninguém impediu, ninguém chamou. O silêncio dos outros pesou mais que qualquer ofensa dita. Enquanto se afastava, sentiu algo novo se misturar à vergonha. Não era raiva ainda. Era uma pergunta incômoda, insistente, que começou a bater no fundo da cabeça sem resposta imediata. Em que momento exatamente eu deixei de ser alguém? O riso ainda ecoava dentro dele quando o silêncio chegou. Não o silêncio da ausência de som, mas aquele que vem depois da humilhação, quando ninguém diz nada porque já decidiu tudo. A palavra inútil tinha ficado suspensa no ar como poeira e agora caía devagar sobre os ombros dele. Era esse o peso, não o insulto. O que machucava era a normalidade com que todos voltaram à própria vida, como se ele fosse um detalhe mal posicionado que o mundo já tinha corrigido sozinho. Ele saiu do lugar sem saber exatamente para onde ia. As pernas andavam no automático. O corpo parecia atrasado em relação à cabeça. A respiração ainda curta, irregular, como se tivesse corrido, mas não correu. O coração batia alto demais para um caminho tão curto. Cada passo parecia confirmar algo que ele não queria admitir. Ninguém ia atrás. Ninguém ia chamar. O silêncio tinha escolhido um lado. Quando chegou em casa, a casa estava do mesmo jeito. Isso doeu mais do que deveria. A luz fraca da cozinha, a mesa vazia, o cheiro antigo de comida fria. Ele abriu a geladeira sem fome, fechou sem pegar nada. O estômago reclamava baixo, mas a vontade de comer não vinha. Fome exige esperança mínima. Ele só sentou na cadeira e ficou ali, olhando para as próprias mãos. Tremiam um pouco, não de idade, de contenção. O olhar dele mudou nos dias seguintes. Ficou mais baixo. Não encarava mais ninguém por muito tempo. Era como se tivesse aprendido algo novo. Olhar demais convida a julgamento. Dormir virou outra batalha. Quando o corpo finalmente apagava, o descanso não vinha. A cena voltava inteira sem pedir licença. O riso, o dedo apontado e principalmente os rostos neutros ao redor. Ele acordava cansado, com a mandíbula travada, como se tivesse passado a noite inteira engolindo palavras que nunca disse. Flashback curto, insistente. Uma mesa parecida, anos atrás. Ele mais novo, comendo rápido antes de sair cedo. Não olha para baixo, alguém tinha dito. Quem anda de cabeça baixa vira chão. Ele acreditou nisso por muito tempo. Agora, parecia tarde demais para reaprender a levantar o rosto. Na rua, as pessoas pareciam mais rápidas, mais altas, mais inteiras. Ele começou a perceber pequenos gestos que antes passavam despercebidos. Conversas que paravam quando ele se aproximava. Olhares que escorregavam por cima dele como se fosse vidro sujo. Um vizinho que antes cumprimentava, agora só acenava de longe, sem chegar perto. Não era ódio, era desconforto, e isso cansava mais. O corpo reagia em silêncio também. Um aperto constante no peito, que não virava dor de verdade, mas não ia embora.
um cansaço que não combinava com o pouco que ele fazia. As mãos geladas, mesmo no calor. O médico chamaria de ansiedade, ele chamava de aviso. Algo estava sendo arrancado por dentro, devagar, sem alarde. O pior momento do dia era o fim da tarde, aquele intervalo em que as pessoas chegam, contam coisas, dividem. Ele não tinha o que contar. O dia tinha sido apenas sobrevivido. Sentava perto da janela e observava o movimento. Crianças correndo, gente reclamando da vida em voz alta, sem medo. Ele se perguntava quando tinha parado de reclamar. Talvez quando percebeu que ninguém escutava. Outro flashback rápido demais. A primeira vez que ficou em silêncio para evitar conflito. Melhor assim, pensou. Depois a segunda, a terceira. O silêncio virou ferramenta. Agora tinha virado prisão. À noite, deitado, ele encarava o teto escuro. O insulto já não doía como antes. Tinha sido substituído por algo mais profundo. A dúvida. Será que eles tinham razão? Será que o silêncio ao redor era a prova de algo que ele se recusava a ver? Essa pergunta não vinha com resposta, só com peso. Um dia, no meio desse silêncio todo, algo diferente aconteceu. Não foi ajuda, não foi defesa. Foi um detalhe mínimo. Um olhar que demorou meio segundo a mais do que o normal. Vinha da mesma direção de onde tinha saído o dedo apontado dias antes. Ele sentiu. Não soube explicar como, mas sentiu. Não era empatia, era curiosidade. O corpo reagiu antes da mente, a nuca ficou rígida, o estômago apertou de novo, porque curiosidade também pode ferir. Às vezes, ela vem antes do golpe. Ele desviou o olhar, mas a sensação ficou. Algo tinha mudado, ainda que ninguém tivesse dito nada. O silêncio continuava, só que agora parecia carregado de intenção. Como se alguém estivesse começando a juntar peças que não combinavam com a imagem que tinham dele. E essa possibilidade, pequena, incômoda, indefinida, abriu uma nova ferida por dentro, mais perigosa que as outras. E se o silêncio não fosse esquecimento, mas observação? A palavra ainda ardia quando o silêncio tomou conta. Inútil. Não foi o som que doeu mais. Foi o que veio depois. Ninguém rebateu, ninguém discordou. As pessoas apenas continuaram ali, respirando, conversando, como se aquela humilhação tivesse sido algo aceitável, como se ele tivesse merecido. Ele sentiu o rosto queimar, mas não levantou a cabeça. O corpo inteiro parecia pesado demais para reagir. O olhar caiu no chão, não por vergonha apenas, mas porque encarar os outros significava confirmar o que já estava claro. Ninguém ia defendê-lo. O silêncio tinha escolhido um lado. Quando chegou em casa, a fome não veio junto. O estômago reclamava, mas a vontade de comer não aparecia. Ele abriu a geladeira por hábito, fechou do mesmo jeito. Sentou-se à mesa e ficou ali, parado, sentindo um cansaço estranho, como se tivesse passado o dia inteiro se segurando para não desabar. À noite, o sono falhou. Quando finalmente fechava os olhos, a cena voltava inteira. O tom de deboche, o riso curto. E pior que tudo, os rostos neutros ao redor. Ele acordava no meio da madrugada com o peito apertado, respirando raso, como se ainda estivesse lá, parado, sendo ignorado. Flashback rápido. Anos atrás, alguém dizendo que era melhor não responder, não criar problema, não chamar atenção. Ele aprendeu cedo que o silêncio evitava conflito. Nunca imaginou que um dia o mesmo silêncio viraria prova contra ele. Nos dias seguintes, algo mudou no jeito como as pessoas olhavam. Não era desprezo aberto, era desvio, conversas interrompidas quando ele se aproximava, cumprimentos rápidos demais, olhares que escorregavam, como se encará-lo por muito tempo fosse constrangedor. O corpo começou a sentir antes da cabeça entender. Mãos frias mesmo no calor, um nó constante no peito, o olhar cansado no espelho, envelhecido mais pelaquilo que engolia do que pelo tempo. O silêncio não passou, ele se acumulou. E no meio desse acúmulo, algo diferente aconteceu. Alguém observou mais do que devia. Um olhar atento demais, não de compaixão, de curiosidade. Ele sentiu. E essa sensação abriu uma ferida nova, mais perigosa que o insulto.
E se aquele silêncio não fosse esquecimento? Mas espera, a palavra inútil ainda ecoava, mas naquele dia ela parecia um pouco mais distante. Talvez porque alguém tivesse falado com ele sem desviar o olhar. Foi pouca coisa, um pedido simples, quase automático, mas bastou para reacender algo que ele achava que já tinha morrido. Utilidade. A sensação frágil de ainda servir para alguma coisa. O corpo reagiu antes da mente. As costas se endireitaram, o passo ganhou um pouco mais de firmeza. O apetite voltou de leve, como quem pede licença. Ele comeu devagar, sentindo o gosto da comida como não sentia havia dias. Até o espelho pareceu menos cruel naquela manhã. Os olhos ainda cansados, mas com um brilho tímido, desconfiado. Enquanto fazia o que lhe pediram, as mãos tremiam menos. Cada movimento carregava uma esperança silenciosa. Talvez tenham se enganado. Talvez ele não fosse só aquilo que disseram em voz alta. Talvez ainda existisse um espaço, pequeno que fosse, onde sua presença fizesse diferença. Flashback curto, um tempo em que era chamado pelo nome, não pelo rótulo. Quando ensinar alguém era motivo de orgulho. Quando sua experiência tinha peso, essa lembrança voltou como um sopro quente no meio do frio. O alívio durou pouco, mas foi real. Ele sentiu. E por isso doeu quando percebeu os olhares ao redor. Não de apoio, de expectativa, como se estivessem esperando o erro. Como se aquele pequeno gesto fosse um teste, não um reconhecimento. A falsa esperança é traiçoeira. Ela faz a gente se expor. Ele se esforçou mais do que o corpo aguentava. Ignorou a dor no joelho, o cansaço nos braços, o peso no peito. Queria provar, para eles, mas principalmente para si, que ainda tinha valor. Quando terminou, o silêncio voltou. Não o silêncio vazio de antes, mas um silêncio carregado, atento. Ninguém elogiou, ninguém agradeceu. Apenas trocaram olhares rápidos, como quem confirma uma suspeita. O frio nas mãos voltou, o nó no estômago também, e dessa vez veio acompanhado de um medo novo, mais profundo. E se essa chance nunca tivesse sido real, e só estivessem esperando ele falhar de novo? Aquela palavra voltou, inútil, agora mais alta, mais afiada, como se tivesse ganhado coragem diante de gente demais. A falsa esperança do momento anterior se partiu quando a voz ecoou, clara, para todos ouvirem. Não foi um sussurro, foi dito como verdade absoluta, dessas que ninguém se apressa em contestar. E o pior, não foi quem falou, foi quem ouviu. O corpo travou, o rosto queimou, o olhar buscou o chão por instinto, como se o chão pudesse esconder alguma coisa. A respiração ficou curta, irregular, e o estômago embrulhou de um jeito que tirou qualquer vontade de comer. Ele percebeu as pessoas se aproximando não para ajudar, mas para assistir. Plateia, curiosos, gente que para, cruza os braços e espera o constrangimento terminar como se fosse parte do dia. O ambiente pareceu fechar. O barulho aumentou, mas nada fazia sentido. Risadas abafadas, um cochicho aqui, outro ali, um celular levantado rápido demais. O mundo não apenas julgava, registrava. O olhar dele perdeu o foco, ficou opaco, como se estivesse olhando através das coisas. A humilhação não era mais íntima. Tinha testemunhas. Flashback curto. Uma festa antiga, muitos anos atrás. Ele sendo apresentado com orgulho. Palmas sinceras. Alguém dizendo, aprendi tudo com ele. A lembrança veio e saiu rápido, esmagada pelo agora. Tentou falar. A voz não saiu. A garganta seca. Os lábios trêmulos. Alguém completou a frase por ele, rindo, como se explicasse algo óbvio. O antagonista não gritou, não precisou. Falou com calma, com superioridade. Esse tipo de tom dói mais, porque parece razão. O impacto foi físico, as mãos geladas, a vista escurecendo por segundos. Um peso no peito que não era só tristeza, era vergonha pura. Ele sentiu o próprio corpo diminuir, como se ocupasse menos espaço ali. O sono daquela noite seria quebrado, o apetite, perdido de vez, o espelho, um inimigo declarado. Ninguém interrompeu. O silêncio cúmplice se espalhou como uma mancha.
e no meio dele alguém riu mais alto. Isso foi o golpe final. Não a ofensa, mas a confirmação de que, para muitos, aquilo era entretenimento. Quando tudo parecia ter acabado, um detalhe pequeno mudou o ar. Um olhar específico, fixo demais. Não de pena, de atenção. Como se alguém ali tivesse visto algo que os outros ignoraram. Ele não percebeu na hora. Mas aquela humilhação pública ainda não tinha mostrado todas as consequências. E a plateia, que achava que já tinha visto o pior, talvez estivesse prestes a assistir a algo bem diferente. A humilhação ainda estava fresca, colada na pele como poeira que não sai. As risadas da plateia continuavam ecoando dentro dele, mesmo depois que o lugar ficou para trás. O corpo seguia em alerta, como se o ataque pudesse se repetir a qualquer segundo. O olhar baixo, treinado à força. A palavra inútil agora parecia escrita na testa. Era impossível desligar. Naquela noite, o sono não veio inteiro. Veio picado, intervalos curtos, interrompidos por imagens do dia, sempre no mesmo ponto. O momento em que todos olharam. O estômago recusou comida. 2 colheradas já eram demais. O café esfriou na mesa, intocado, enquanto ele encarava as próprias mãos. Mãos que tremiam sem frio algum. E foi nesse cansaço que o passado começou a se intrometer. Não como consolo, como confronto. Porque nada do que ele lembrava combinava com a cena recente. Nada explicava aquele lugar onde o tinham colocado. Flashback curto. Um galpão antigo. Ele mais jovem, coordenando gente, resolvendo problemas. Voz firme, olhares de respeito. Alguém dizendo que sem ele nada funcionaria. 3 frases, um orgulho simples, fim. O contraste doía. Era como se 2 versões dele disputassem espaço dentro do mesmo corpo. A que lembrava quem foi, e a que o mundo insistia em mostrar agora. Isso criava uma rachadura interna difícil de sustentar. A postura encolheu, o andar ficou mais lento. Até a forma como as pessoas o cumprimentavam mudou, rápido demais, distante demais, como se a humilhação tivesse rebaixado sua presença social. O ambiente colaborava, portas que antes se abriam agora demoravam, conversas que paravam quando ele se aproximava, um desvio de olhar aqui, um silêncio estranho ali. O corpo reagia, ombros tensos, maxilar travado, uma dor de cabeça persistente que não cedia. Não era só lembrança, era o passado brigando com o presente e ele no meio, sem saber qual dos dois estava perdendo. Tentou se convencer de que aquilo era só uma fase, que as pessoas esquecem. Mas algo dentro dele sabia que não era tão simples, porque a humilhação pública não apaga, ela redefine. E o passado, por mais forte que tenha sido, não se defende sozinho. No meio dessa confusão, um detalhe voltou à mente com força estranha. Aquele olhar atento na plateia. Não combinava com o riso geral, nem com o desprezo coletivo. Era um olhar que parecia reconhecer algo antigo nele. Ele ainda não sabia o que aquilo significava. Mas tinha a sensação incômoda de que alguém ali sabia exatamente quem ele tinha sido. E porque aquilo não terminaria daquele jeito. A humilhação ainda comandava tudo. Mesmo quando ninguém dizia nada, ela aparecia no jeito que olhavam, no cuidado exagerado, quase ofensivo. Desde aquele dia, o corpo dele parecia pedir desculpa por existir. O olhar evitava confronto. A voz saía baixa. A palavra inútil continuava pulsando por dentro, como um aviso permanente. Foi nesse estado que surgiu a chance de ajudar, pequena, quase tímida. Alguém comentou que havia um problema simples, algo que ninguém queria resolver. Ele ouviu de longe. O coração acelerou. O estômago deu um nó diferente, não de vergonha, mas de expectativa. Talvez ali estivesse a prova de que ainda servia para alguma coisa. Dormiu mal naquela noite. Acordou antes do horário, como se o corpo tivesse medo de perder a oportunidade. Comeu pouco, mas comeu. Arrumou a camisa com cuidado excessivo. O espelho devolveu um rosto cansado, mas havia algo novo nos olhos. Uma tentativa de dignidade. Quando se aproximou para oferecer ajuda, o ambiente mudou. Silêncio curto. Um olhar atravessado. Alguém sorriu de canto. Ele explicou com calma. Escolheu as palavras,
mostrou que sabia. As mãos pararam de tremer por alguns segundos. Foi o alívio mais breve que já sentiu. Então veio a queda. Deixa isso, senhor. A gente dá conta. O tom não era agressivo. Era pior. Era condescendente. Um tapinha invisível na cabeça. Alguém completou rindo. Melhor não atrapalhar. O corpo reagiu antes da mente. O rosto queimou. A garganta secou. A postura voltou a encolher. Era como se a tentativa de ajuda tivesse confirmado, aos olhos de todos, aquilo que já pensavam dele. Não só inútil, um estorvo bem intencionado. Flashback curto. Ele ensinando alguém mais novo, corrigindo com paciência, sendo ouvido, respeitado. 3 frases, uma sensação de utilidade real. Fim. O contraste foi violento. O coração bateu fora do ritmo. Um suor frio escorreu pelas costas. Ele se afastou devagar, sentindo os olhares acompanharem cada passo. Não havia riso agora. Havia algo pior: indiferença. Depois disso, o dia perdeu forma. A fome sumiu de novo. O tempo passou arrastado. A mente repetia a cena em loop, tentando entender onde tinha errado por simplesmente tentar ajudar. A tentativa, que parecia um recomeço, virou mais uma prova pública de fracasso. Mas no meio dessa nova queda, algo voltou a incomodar, o mesmo detalhe de antes. Entre os que desviaram o olhar, alguém não desviou. Observava em silêncio, com atenção demais para ser acaso. Ele sentiu. Essa história ainda não tinha terminado. A humilhação ainda estava fresca, grudada na pele como poeira que não sai. Desde o melhor não atrapalhar, o corpo dele funcionava no automático. Passos curtos, ombros caídos, olhos no chão. A palavra inútil continuava ecoando, agora misturada ao riso contido que ele fingiu não ouvir. Era como se cada gesto dele pedisse permissão para existir. O ambiente seguia hostil, conversas retomadas sem incluí-lo, portas fechadas 1 segundo antes. O silêncio pesado daqueles que não gritam, mas empurram para fora. O estômago voltou a reclamar, não de fome, mas de vazio. O café da manhã tinha sido pouco, o almoço inexistente. A boca seca denunciava o cansaço que o sono não consertava mais. Ele tentou se ocupar com qualquer coisa, mexer aqui, ajeitar ali. As mãos tremiam menos quando estavam ocupadas. Foi então que percebeu. Alguém ainda o observava, não com pena, não com desprezo, com atenção. Um olhar que não desviava rápido demais. Um olhar que parecia ligar pontos. Esse alguém se aproximou o suficiente para ver o detalhe que ninguém quis ver. Um gesto automático dele, quase invisível. A forma como ajustava algo com precisão. Como reconhecia o erro antes que acontecesse. O jeito de tocar seguro, mesmo com o corpo cansado. Não era improviso, era experiência. O olhar mudou. Ficou sério, curioso, quase inquieto. Ele sentiu no corpo um arrepio curto na nuca. O coração acelerou sem aviso. Não era esperança ainda, era medo de acreditar. O apetite não voltou, mas a respiração ficou um pouco mais profunda. O mundo parecia menos abafado por alguns segundos. Flashback rápido, uma oficina antiga, ferramentas alinhadas. Ele corrigindo um problema complexo, enquanto outros assistiam em silêncio. Um elogio contido, respeito, 3 frases. Cortou. O observador não disse nada. Não defendeu, não confrontou ninguém. Apenas guardou o detalhe. Isso, paradoxalmente, doeu e aliviou ao mesmo tempo. Porque ser visto por um só também expõe. Cria expectativa, cria risco. Quando o dia avançou, o corpo dele voltou a pesar. As costas doíam mais, os olhos ardiam. A dúvida roía por dentro, porque só um percebeu. E o que ele faria com isso? No fim, enquanto todos seguiam como se nada tivesse acontecido, aquele olhar retornou uma última vez. Mais firme, mais decidido. Como quem encontra uma peça fora do lugar e resolve não ignorar. Ele desviou o rosto, porque se aquele detalhe viesse à tona, a próxima queda poderia ser ainda maior. A humilhação ainda marcava o ritmo dos dias dele.
Desde que foi chamado de inútil, o corpo acordava antes do despertador, como se a vergonha puxasse da cama. O olhar seguia abaixo, mas agora havia algo novo ali: vigilância. Ele sentia que estava sendo observado desde aquele detalhe, percebido por um só. Isso não aliviava, apertava mais. O sono vinha quebrado, cochilos curtos, cheios de imagens confusas. A fome aparecia tarde, quando aparecia. O estômago embrulhava ao menor comentário atravessado. Mesmo assim, ele continuava. Andava devagar, mas andava. Cada passo parecia dizer: não me notem. E, ao mesmo tempo, uma parte dele queria ser notada do jeito certo. A verdade não veio inteira. Veio em pedaços pequenos, quase acidentais. Uma pergunta solta feita por aquele olhar atento. Um objeto antigo retirado de uma gaveta. Um comentário técnico dito baixo demais para virar espetáculo. Nada de anúncio. Nada de defesa pública, só fragmentos. Ele percebeu quando alguém corrigiu outro usando exatamente as palavras que ele sempre usava. Percebeu quando um erro foi evitado porque alguém lembrou de algo que ele tinha feito antes. O corpo reagia antes da mente. Um arrepio curto, as mãos suavam, o coração acelerava sem saber se era medo ou reconhecimento. Flashback rápido, um galpão amplo. Ele ensinando, paciente, gente mais nova anotando, uma solução que ninguém via, um aceno de respeito. 3 imagens. Parou. Aos poucos, cochichos mudaram de tom. Não eram elogios, eram dúvidas. Será que ele... Dizem que já fez isso antes. Não bate com a aparência. Cada frase não dita em voz alta abria uma fresta. A verdade tentava respirar, mas ainda era frágil demais para enfrentar o desprezo de frente. O corpo sentia o peso dessa ambiguidade. As costas doíam mais no fim do dia. A cabeça latejava. O olhar cansado agora carregava algo perigoso. Expectativa. Porque quando a verdade começa a aparecer, ela cobra posição. Obriga a escolha. E escolha sempre expõe. Ele cruzou com aquele observador de novo. Desta vez, não foi só um olhar. Foi um gesto discreto. Um convite indireto. Depois falamos, que não precisava de palavras. O ar ficou denso. A boca secou. A fome sumiu de vez. Porque se aquela verdade fosse dita inteira, alguém iria perder. E ele já tinha perdido demais para acreditar que sairia ileso dessa vez. A palavra inútil ainda ecoava como um estalo seco. Foi ali que tudo começou a desandar de vez. Desde aquela humilhação pública, o corpo dele parecia carregar um atraso. Reação sempre depois. Resposta sempre tarde. Agora, enquanto a verdade aparecia em pedaços, o orgulho de quem mandava começava a ceder. Mas não por arrependimento, por medo. Ele sentiu isso no ar antes de ouvir qualquer coisa. O ambiente já não empurrava tanto, mas também não acolhia. Um silêncio diferente, menos debochado, mais calculado. O olhar que antes atravessava agora evitava confronto direto. Isso não trazia alívio, trazia náusea. O estômago fechava sempre que alguém se aproximava com cuidado demais, como quem pisa em vidro. As noites pioraram, não por pesadelos, mas por vigília. Ele acordava com a sensação de que algo estava prestes a acontecer e que, de algum jeito, ainda tentariam jogá-lo para baixo antes que pudesse ficar de pé. A fome vinha curta. 2 mordidas e o corpo recusava. O olhar, antes envergonhado, agora estava cansado de antecipar ataques. O orgulho começou a cair em pequenos gestos. Um pedido de opinião feito baixo. Uma correção aceita sem deboche. Talvez ele saiba, dito entre dentes. Não era pedido de desculpa, era estratégia. E ele sentia isso na pele. Porque quando o orgulho cai tarde demais, ele tenta cair em cima de alguém. Flashback curto. Um chefe antigo, mesma postura. O mesmo sorriso tenso. Um elogio tardio que veio junto com uma armadilha. Ele lembrava do aperto no peito. 3 imagens. Chega. O corpo reagia antes da razão. Ombros duros, mandíbula travada. O coração acelerava quando chamavam seu nome com respeito ensaiado. Era como se estivessem testando até onde ele iria sem quebrar.
O respeito vinha contaminado e ele sabia: quem humilha primeiro raramente aceita perder o controle depois. Socialmente, o clima mudava. Algumas pessoas se afastavam, com medo de estarem do lado errado da história. Outras se aproximavam rápido demais, buscando se proteger. Ele se sentia usado de novo, agora como peça de equilíbrio, não como pessoa. Isso feria diferente, mais fundo. Então veio o gesto que ninguém esperava ouvir tão cedo. Não foi público, foi sussurrado. Um reconhecimento incompleto, um orgulho ferido tentando se salvar. A frase parou no meio, como se faltasse coragem para terminar. E foi ali que ele entendeu. Não estavam prontos para a verdade inteira. Mas alguém estava disposto a forçá-la. A humilhação começou com risos, mas terminou em silêncio pesado. O mesmo silêncio que antes esmagava, agora se virava contra quem julgou. Foi quando ele deu um passo à frente. Não para se defender, mas para terminar o que ninguém deixou começar. A reviravolta veio sem grito, veio com prova. Um detalhe esquecido, um registro antigo, uma assinatura tremida que ninguém ali reconhecia, menos ele. O velho que chamaram de inútil foi quem construiu a solução que mantinha tudo de pé. A estrutura, o método, a saída que salvou a todos, estava ali, feita por mãos que hoje tremiam não de fraqueza, mas de cansaço. O ambiente mudou de temperatura. Olhares caíram. O dedo que apontava baixou. O impacto foi físico. O ar faltou em alguns. Outros desviaram o rosto. Quem liderava sentiu o orgulho escorrer pelo chão. O corpo dele respondeu antes da cabeça. Respiração profunda, ombros relaxando pela primeira vez. Não havia alegria. Havia justiça tardia. A dor não some quando a verdade aparece. Ela muda de lugar. Ele não humilhou de volta. E foi isso que calou todo mundo. Disse pouco. Disse o suficiente. Que valor não grita. Que aparência mente. Que desprezo cobra juros. E que quem mede gente por fora constrói derrotas por dentro. A lição moral se impôs sem aplauso. Respeito não é favor. É dívida básica. Quando tudo terminou, ninguém pediu desculpa do jeito certo. Alguns agradeceram tarde, outros fingiram normalidade. Ele escolheu algo simples e definitivo: não se curvar mais, não aceitar migalhas de respeito. A decisão moral estava tomada ali. Dignidade não se negocia. Enquanto o silêncio permanecia, uma pergunta ficou suspensa no ar, pesada como verdade que não dá para desver. Quantas pessoas você já julgou errado? E quantas histórias perdeu por isso? Se essa pergunta mexeu com você, o que vem depois pede atenção. Ele poderia ter ficado. Poderia ter aceitado o respeito tardio, os olhares constrangidos, as palavras bonitas que só aparecem depois da verdade. Mas a decisão moral dele foi outra. Não permanecer onde a dignidade só existe quando convém. Ele escolheu sair de cabeça erguida. Não por orgulho, por justiça consigo mesmo, porque quem foi tratado como inútil não precisa provar valor duas vezes. A lição ficou ali, exposta, sem gritos. Quem humilha revela caráter, quem resiste revela força. E a vida, cedo ou tarde, cobra a conta de quem julga pela aparência. Se essa história tocou você, deixe um sinal aqui embaixo. Comente a frase: respeito não se negocia. Se você acredita em justiça, dignidade ou fé, mesmo quando o mundo falha. Se você chegou até o fim e sentiu algo de verdade, inscreva-se no canal. Esse espaço é para quem carrega histórias, cicatrizes e esperança. Deixe seu like. Ele ajuda mais pessoas que já sofreram desprezo a encontrar esse vídeo. Conta pra gente de qual cidade você está assistindo. E escreve também qual tema você quer ver no próximo vídeo. Agora, não saia ainda. O próximo vídeo já está na tela e ele continua exatamente nesse mesmo lugar sensível, onde a injustiça encontra resposta.